Boa noite, estamos aqui ao vivo pelo canal do Instagram da OAB de Ribeirão Preto, da 12ª subseção. Hoje vamos ter uma convidada, doutora Carla Gerhardt, defensora pública de Santa Catarina. Vamos aguardar que ela entre. Vamos falar de um tema super empolgante, super recente, com certeza os colegas vão estar querendo fazer perguntas, vamos ter esse tempo também para fazer essas perguntas. Meu nome é Janice Grave Pestana Barbosa, estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto. Essa comissão tem o seu terceiro ano já, e ela é recente. Nós somos a quarta comissão do Estado de São Paulo e a 13ª comissão de Direito Sistêmico do Brasil. Então, é sempre uma honra a gente poder estar num canal dentro da OAB, dentro da nossa casa. Aí eu vi que a doutora Carla já entrou. Vocês vão adorar, é uma pessoa maravilhosa. Gratidão a todos que estão aí acompanhando a gente. Coloca bastante coraçãozinho para divulgar essa nossa live. Boa noite. Boa noite, doutora Janice. Tudo bem, doutora Carla, tudo bem? Tudo jóia? É uma, Coisa boa te satisfa... ver por aqui. é uma satisfação para quem não conhece. Nós estamos assim, cortando a fita, né, Carla? Nós estamos cortando a fita desse canal dentro da OAB. Estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico e a gente está assim, tentando divulgar esse direito sistêmico desse canal da OAB. E a doutora Carla é minha colega de pós-graduação, de Direito Sistêmico, que nós concluímos em novembro, da Hellinger Schule, lá em São Paulo. Então, às vezes vocês me perdoem se eu chamar ela só de Carla, porque é uma pessoa muito querida e muito próxima da casa. É uma satisfação ter você aqui nesse momento. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece. E nós já tivemos a honra de ter você no simpósio ano passado, mas com certeza tem pessoas ainda que não a conhecem. Então, por favor, se apresente. Então, primeiramente, te agradeço muito pelo convite, doutora Janice, ou só Janice. Eu também vou ter alguma dificuldade de chamar de doutora, e nos perdoem, porque realmente a gente é amiga mesmo. E é uma satisfação estar aqui com você, com todos vocês, né? E agradeço profundamente o convite. Também agradeço a OAB de Ribeirão Preto por proporcionar esse espaço, né, de compartilhar de novas ideias, compartilhar de novas experiências, novas práticas dentro do direito e que permite aí uma oxigenação mesmo de tudo isso que a gente vive, né, no dia a dia. Tão importante a gente poder contar com tantas comissões temáticas e, né, de direito sistêmico no Brasil e que tratam, então, desse tema cada vez mais em voga e tem tanta gente falando. Então, eu sou defensora pública, vou fazer 7 anos de carreira agora em julho, e já tenho uma trajetória, acho que por todas as áreas, né, de atuação. Já atuei na área de família, na infância e juventude, violência doméstica, execução penal, fazenda pública, já transitei pelo interior de Santa Catarina inteiro, e hoje faz mais ou menos uns 3 anos que eu atuo apenas na área criminal. Né? Então, eu atuo junto à primeira vara criminal da comarca de Itajaí, Santa Catarina, e trabalho com os crimes de maior potencial ofensivo, que inclui o Tribunal do Júri. E é isso, é um trabalho que exige bastante energia e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi entrar em contato com as constelações dentro desse campo, né? Tanto na área de família, quanto em infância e juventude, e depois na área criminal. E, Carla, mas como que você
entrou nessa caminhada aí? Como que foi sua descoberta, né, das constelações ou de direito sistêmico? Então, Janice, foi uma trajetória bem interessante, porque começou, vamos dizer assim, eu comecei na defensoria, eu comecei encantada com a carreira, encantada, apaixonada, né? Lá em meados de 2013. E aí, ao longo da atuação profissional, eu fui, aos poucos, me dando conta do que era a defensoria, né? E o que era trabalhar com essa demanda gigantesca de processos e em áreas tão delicadas, né? Infância, juventude, família, criminal. E ao longo desse processo, então, que eu posso dizer, eu saí daquele momento de encantamento para um momento de uma certa frustração, né? E eu senti muito isso a partir do momento que eu comecei com aquela sensação de enxugar gelo. Então, é aquela coisa dos processos que se multiplicavam em cima da minha mesa. E eu dizia, meu Deus, o que é isso, né? Então, eu entro com uma ação, daqui a pouco ela vira 5. Eu, né, atuo ali para um adolescente numa audiência de apresentação e no mês seguinte ele está preso de novo. E né, os processos se avolumando. E eu não conseguia... cheguei num ponto que eu realmente comecei a questionar se fazia sentido tudo aquilo. Porque quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha que trabalhar. E aí que eu comecei até queria citar 2 casos, assim, que foram bem emblemáticos, só para ilustrar como é que era a situação. Então, eu tive um caso na área da família, que eu entrei com uma ação, que era uma ação de separação, guarda, alimentos, aquela clássica de família, né? E no mês, assim, deu alguns meses, né, disso, os processos começaram a gente chama processo gremlin, assim, parecia que, né, de 1 virava 4, 5. Então, daquele processo, virou uma revisional de alimentos, depois virou uma exoneração de alimentos, aí virou uma busca e apreensão da criança, né? E eu, gente, que caos, o que é isso? E outro caso emblemático daquela época foi de um adolescente que ele... E aí, caiu. Caiu. Tá tudo certo. Tá bem, gente? Tá tudo bem por aí? Tá. Pode continuar. Que bom. Ao vivo é ótimo. Qualquer atitude. Ao vivo só passa quem sabe. Ótimo. E aí, que na área da infância, esse adolescente, ele estava nas audiências de apresentação, né? E aí, eu cheguei para ele um dia, meu Deus, né? Vamos dar um jeito, né? Vamos parar com esse negócio. Tá complicado, Bruno. É a 8ª vez que eu venho aqui. E aí, a última vez que eu atendi ele até tô rindo, mas é triste a situação. Um dia anterior, ele tinha sido, veja só a situação, ele tinha sido encontrado dentro de uma lata de lixo com cortes profundos na cabeça. Enfim, a situação de tráfico de drogas, né? E aí que um dia depois ele já estava traficando, né? Então já foi preso novamente, estava lá todo suturado, ele tinha cortes daqui até aqui, todo suturado e traficando, né? Então já tinha sido condenado várias vezes, estava lá de novo. Então, aí a grande questão aqui fica, o que esses 2 casos, né, têm em comum, né? O que eles têm, o que eu posso trazer de comum entre os dois que parecem tão diferentes, né? Então, os 2 tinham decisões judiciais que aplicavam o direito, né? Aplicavam o direito àquelas situações que eram levadas ao judiciário, mas que não traziam uma solução, não olhavam para as raízes da questão que estava sendo posta, né? Não olhavam para as subjetividades que estavam, a base do iceberg que a gente trabalha tanto, né, em mediação, conciliação. No judiciário a gente só vê aquela pontinha do iceberg, quando na verdade a gente tem toda aquela base, né, que não é olhada, que não é vista. E aí que
eu entrei numa crise mesmo de propósito, né? Comecei a olhar para tudo aquilo, passou a não fazer mais sentido atuar daquela forma, ficar entrando com o processo e não vendo resultado. E aí que eu lembrei de um livro, nessa minha crise de propósito existencial, eu lembrei de um livro que volta e meia eu revisitava, inclusive numa live eu falei sobre ele, que é o livro que se chama Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Falei um pouquinho sobre ele. Nesse livro tinha uma pergunta que dizia assim, em seu trabalho, qual é o seu maior sonho? Né? E esse livro eu comprei quando eu tinha 18 anos. E eu respondi nesse livro, meu maior sonho é ajudar as pessoas. Só isso. E aí, revisitando internamente esse livro, eu me dei conta, eu não me sinto ajudando. Eu não me sinto ajudando dessa forma. Preciso fazer algo diferente. Né? E aí, eu comecei a buscar outros caminhos. Busquei muito, assim, com aquela gana, né? Sempre dizem que o que mais te incomoda é o que é a tua missão. Então, assim, se tem algo me incomodando aqui, eu preciso ir atrás. Eu preciso fazer algo com isso. E aí fui buscando outros caminhos. Aí visitei a comunicação não violenta, me apaixonei. Fui para a restaurativa, também achei lindo. Só que na época eu estava na área da família. E aí que me deparei com um workshop do Sami, Dr. Sam Storch, nosso professor, mestre, e pessoa maravilhosa, e um juiz de direito da Bahia, que fez essa junção das constelações familiares de Bert Hellinger com o Poder Judiciário, com o sistema de justiça. E eu tive, então, a felicidade de poder participar desse workshop de direito sistêmico lá em 2014, quando nem se falava ainda em direito sistêmico. Na verdade, era um workshop de constelações no Poder Judiciário. Né? E ali, no SAMI, eu também falo SAMI, assim como eu falo Janice, porque a gente se considera próximos, né? O Dr. Sami, ele falou algo que fez muito sentido naquele momento, né? Que é justamente que a forma com que a justiça tradicionalmente é feita, muitas vezes ela fomenta mais o conflito do que propriamente traz paz às relações ou traz uma solução para essas questões todas, né? E aquilo fez tanto sentido para mim que, enfim, resolvi abraçar mesmo as constelações e seguir esse fluxo. E aí a gente se encontrou, né, Janice, no curso de Direito Sistêmico, lá em São Paulo, e onde, enfim, encontrei pessoas maravilhosas e desde lá a gente não parou mais. Né? E vejo a Janice agora, aí, nossa blogueira, que coordenando aí um lindo de um trabalho nas redes sociais, né? E compartilhando tanto esse conhecimento. Então é isso, esse foi o caminho que foi um caminho de dor, de muita dor que certamente muitos profissionais do direito passam, né? De não se encontrar mais muito dentro da atuação do direito, na advocacia, enfim, na defensoria, nas promotorias, inclusive na magistratura. Eu vejo que tem muita gente que vive essa crise de propósito, né? E quem sabe a constelação não seja aí um caminho viável para estes. Quem sabe não, é algo que a gente está experienciando, né? Que realmente deixa o conflito na hora que você dentro de uma constelação familiar, ele perde a força, né? Aquilo que acontece ali há alguma mudança. Então, para quem está chegando agora, Carla, eu vou pedir a licença de ler seu currículo, que ele é maravilhoso. Então, a doutora Carla Gerhardt é defensora pública em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, né? É Itajaí? Isso. É pós-graduada na Helig Ciência, né, em Novare, lá em São Paulo. Tem formação internacional em constelação familiar e sistêmica certificada pelo SPAP de Míquia. Ela é coordenadora do projeto com constelações familiares
aplicada ao caso de violência doméstica na primeira vara criminal de Itajaí e com presas inseridas no sistema prisional e agentes penitenciários, né? Então, Carla, lindo esse seu trabalho e fala um pouco mais dessa pós-graduação, que isso representou para você dentro do teu trabalho, dessa busca interior que você estava, depois que você foi nesse workshop de constelação familiar em 2014, né? Você falou? Uhum. Como que foi encontrar esse direito sistêmico e estar na pós-graduação? Bom, Janice, para mim foi um divisor de águas, assim, foi algo que, eu digo, a minha alma mesmo, aquela coisa, a gente tem um impulso interno, às vezes que a gente não sabe, né, exatamente para onde ir e às vezes a gente fica tanto tempo perdido, né, tentando entender para onde esse nosso impulso, a nossa alma nos leva. E quando vem uma resposta, assim, é tão reconfortante, é tão tranquilizador, né? E foi exatamente isso que eu senti. Eu passei a me sentir em paz, né? Com o direito, com a carreira que eu escolhi. Porque imagine, eu estudei muito para a Defensoria Pública, mas estudei muito. Olha, passei maus bocados. E aí, daqui a pouco, eu entro na carreira e não era nada daquilo que eu imaginava, né? Então, assim, quando eu realmente, assim, eu falo com muita propriedade mesmo, assim, quando eu encontrei direito sistêmico, a nossa especialização, Sam Storch, Bert Hellinger, e todo esse campo de saber realmente fez toda a diferença, né? O meu trabalho passou a se tornar muito mais leve, tá? Eu passei a ser uma profissional menos estressada, né? Porque quem trabalha na defensoria ou conhece o trabalho da defensoria sabe que a demanda é gigantesca, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre com essa questão da gestão emocional, né? Então, se a gente entra nas questões dos nossos assistidos, usuários do serviço, a gente acaba se perdendo ali, né? Emocionalmente falando. E são questões de vida, né? Questões de vida, questões de morte. São questões de pessoas, né? Família, infância e juventude, perda do poder familiar, homicídio. Então, assim, são questões muito importantes, né, da vida. Então, que a gente precisa ter uma postura, a gente precisa se resguardar. E tudo isso no direito sistêmico eu aprendi através das ordens de ajuda, principalmente, né, de me manter numa postura sistêmica, né, que é a postura em que você olha para o teu cliente como o último a chegar. O cliente sabe, né? Você chega em último lugar. Você olha para o seu cliente e pede igualdade, você não tenta salvar o seu cliente, você não julga o seu cliente, né? Você não vê o seu cliente como, no caso de nós, nossos assistidos ou usuários, mas para os advogados clientes, para os magistrados jurisdicionados, a gente não olha para aquele indivíduo de maneira isolada, a gente olha ele como membro de um sistema familiar, assim como nós somos membros de um sistema familiar, né? E o Hellinger fala, né, que nesse pé de igualdade, lá embaixo a gente se encontra nesse nível de humanidade, como iguais. Nós somos iguais, né? Então, é muito perigoso quando o profissional entra nesse sistema de querer salvar o cliente, né, dizer o que é melhor para o cliente. Tem inúmeros casos, eu posso até citar um exemplo aqui que já aconteceu com alguns colegas, não, colegas não, mas já sei de algumas situações que é de que um colega, não vou dizer aqui, não posso dizer aqui. Não conta. Quanto caso, tentando fazer o melhor, né, dentro da área criminal, né, querendo fazer o melhor pelo seu cliente, ou pelo assistido, pelo usuário de serviço, não queria que ele confessasse o delito, né? Daí o assistido queria confessar, não, mas eu quero, doutor, eu quero confessar, porque eu fiz mesmo. E aí esse profissional dizendo, não, mas não tem que confessar,
fala isso, fala aquilo, tarará, né? Dizendo uma história para que ele, né, evitasse de assumir aquela responsabilidade. E aí chegou na audiência, na hora do interrogatório, o juiz questionou, né, esse réu. E aí, foi você mesmo? Ele, não foi. E aí começaram a apertar ele, o promotor começou a apertar ele nas perguntas, e daí, daqui a pouco, ele ficou nervoso e disse: ah, doutor, quer saber? Fui eu mesmo, mas ali o doutor que disse para eu falar isso. Não, então, imagina a cara do doutor, né? É uma situação complicadíssima. É muito complicado. Então, às vezes, quer fazer um bem, né? Querendo salvar o assistido ali. E não é o melhor, né? Não. Então, essas coisas, todas as vezes, são, né, acabam tendo bastante repercussão ali no nosso dia, bastante importância. E é isso, Janice. Como eu te falei, todo esse aprendizado, para mim, realmente é algo que hoje está na minha célula mesmo. Eu já incorporei esses conhecimentos. Claro, a gente está sempre aprendendo, mas ele já faz parte de mim, assim. Até a questão da ordem, não sei o quê, quem chegou antes, marido senta já no lugar da mesa, eu sento no outro. É coisa de tu incorporar no teu dia a dia, né? Seja em casa, seja no trabalho, nesses tempos. E isso faz parte mesmo, passa a fazer parte da nossa vida. Legal. E a gente sabe que o Bert Helling tem as 3 leis, né? Leis da Ordem do Amor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas leis, pensando assim que a gente pode ter aqui pessoas que estão vindo pela primeira vez e também como trazer essas leis que você vai explicar do Bert Helling para esse sistema de justiça, que a gente sabe que isso é algo muito padronizado, positivado, né? Então tem que ser aquilo, né? Como que você vê isso atuando? Bom, as 3 leis do Bert Hellinger, eu acho que é bem importante de todo mundo que trabalha com constelações. É a primeira coisa que a gente aprende, né, nas constelações familiares. A primeira delas é a lei do pertencimento, né? Ou seja, todos aqueles que fazem parte do círculo familiar dele pertencem, têm o direito de pertencer, e a ninguém é dado excluí-lo. Tá? E a lei do pertencimento, enfim, ela pode ser aplicada a qualquer seara, né? Não só a família. Mas uma situação assim que eu utilizei muito a lei do pertencimento, assim, foi no meu trabalho, nos meus projetos, dentro da violência doméstica. E eu usava muito um exercício com o pessoal ali que fazia parte do projeto Viver em Família, que foi um projeto que foi feito em 2018, para mostrar para esses participantes como a lei do pertencimento funciona. E era muito interessante o impacto que gerava quando a gente não falava racionalmente, porque uma coisa é eu explicar a lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer e a ninguém é dado excluído. Outra coisa é a gente experienciar no corpo a sensação que os membros, né, da família, enfim, pertencerem ou serem excluídos. Então, um dos exercícios que a gente propunha sempre nesse projeto Viver em Família era colocar, dividir os participantes em pequenos grupos, tá? E aí, um dos participantes do grupo, vamos por uns 3 participantes, né? Cada grupinho tinha uns 3 ou 4. Um deles representava o homem, o outro a mulher dessa família, e o terceiro, o filho. Tá? Veja que o projeto Viver em Família era para situações para pessoas que estavam em situação de violência doméstica. Então, o que a gente fazia? A gente pegava e colocava, pedia que esse homem se retirasse, ficasse bem afastado dessa mãe e desse filho. Né? Então, seria o homem agressor. E aí a gente perguntava para esse filho, né? Perguntava para ele como é que você se sente nesse lugar, mesmo teu pai tendo se envolvido numa situação de violência doméstica, como é que você se sente nesse lugar agora que ele foi afastado? Ele está completamente excluído, vocês não têm acesso a ele. E invariavelmente, quem estava naquela posição de filho dizia: eu me sinto só. Eu sinto que falta algo.
Tá? Então, era assim, várias vezes pessoas extremamente simples, né? Que todos, independente da classe social, etc., sentiam as mesmas coisas. Sinto que me faz falta, eu me sinto triste, né? Então, a mulher que estava ali, né, vendo essa exclusão total, conseguia perceber que uma coisa é a situação de violência doméstica, né, que realmente tem que ser enfrentada, na questão do ciclo de violência tem que ser interrompido, né, às vezes com uma medida protetiva mesmo, para o afastamento desse homem, mas que esse homem não deixe de ser um pai, né? E salvo em situações que exista uma violência contra a criança, algo em relação à criança, nas demais hipóteses, esse homem tem direito de conviver com esse filho, né? Então, porque o que era bastante importante deixar claro nesses trabalhos, que a medida protetiva não pode ser um instrumento também de afastar esse homem dos filhos. Às vezes acontecia, né, da mulher se valer disso para se vingar também e gerar essa exclusão. Então, a mulher ali percebia, nossa, para o meu filho gera essa posição, né? Essa, essa exclusão, que é uma afronta à lei do pertencimento. Tá? Então, olha a importância que é vivenciar e experienciar na pele. Né? Esse projeto foi muito interessante nesse sentido. E aí temos as outras leis, né? A lei da hierarquia e do equilíbrio, a hierarquia ou da precedência, ou seja, quem veio antes precede quem veio depois. Nós também trabalhávamos isso bastante nos nossos projetos. E com relação aos pais, né, tem muito essa tendência de os filhos quererem cuidar dos pais, ou ocupar o lugar dos pais. Mesmo numa situação de violência doméstica, que o pai é excluído, às vezes o filho mais velho quer se colocar do lado da mãe, né, e acaba ficando num lugar fora de ordem, né, porque os pais vêm antes dos filhos. Enfim, todos esses trabalhos sempre eram muito voltados para as leis sistêmicas, né. E a lei do equilíbrio, que é a lei das trocas, que também era trabalhada muito na violência doméstica também, enquanto a relação de casal, enfim, que as trocas devem ser equilibradas. Várias vezes a causa da violência doméstica é a existência de um desequilíbrio entre esse casal, né? Muitas vezes a gente via mulheres se doando muito, né? Aquela coisa que a gente conhece bem. Enfim, eu vejo muito dessa forma. Quer dizer, então é possível você, na sua área que você atua e dentro desses projetos, o resultado que você via era assim visível ou era algo que ainda te deixava em dúvida ou te deixa em dúvida? Por exemplo, de usar essas constelações familiares dentro do sistema de justiça. Eu tenho certeza e plena convicção de que é um trabalho fantástico. Tá? Que realmente e a diferença das constelações e dos exercícios sistêmicos que não chegam a ser uma constelação, né? É justamente proporcionar a essas pessoas experienciarem no corpo a emoção, sair da questão racional, né? E sair também só da questão jurídica do processo, ir para as subjetividades, ir para aquela, como eu falei, a base do iceberg, toda a questão que está na raiz, né, do conflito e do confronto. Então, é muito importante, e eu digo isso também, e uso um exemplo que eu vivenciei na pele, dentro do projeto Viver em Família também, que foi maravilhoso. Um exemplo é o seguinte, a gente estava trabalhando em relação com o pai. E naquele dia tinha um número ímpar de pessoas participando do grupo. E aí eu resolvi participar desse exercício. E o exercício consistia no seguinte: basicamente, o participante, né, desse grupo, ele iria olhar para uma outra pessoa que representaria o seu pai. Tá? Então, ali no exercício, eu iria representar o pai de um participante do grupo. Esse participante era um pescador extremamente simples, acho que ele tinha até a quarta série, e assim, extremamente simples.
E num primeiro momento eu confesso que eu pensei, será que ele vai conseguir, né, olhar para mim como pai dele? Então na hora eu pensei, gente, isso que pode dar ruim, né? Então assim, eu pensei, olha, vamos lá, eu sou muito otimista. E a gente entrou, todo mundo fez o exercício e aí eu fiquei de frente para ele. E o exercício era extremamente simples, tá? Não era uma constelação, era um exercício sistêmico. Ele consistia em que esse participante me olhasse simplesmente, sem falar nada, né? Então, que ele ficasse me olhando como se eu fosse pai dele e ficasse me olhando nos olhos durante um certo período de tempo. E nós ficamos ali, eu acho que deu uns 2 minutos, foi super breve. Mas à medida que o tempo passava, esses poucos minutos, eu vi que esse homem começou a chorar. Começou a chorar. E chorou muito. E aí, quando terminou o exercício, a gente fez um compartilhar e ele falou para mim, doutora Carla, agora eu vejo que eu estou fazendo exatamente como o meu pai. Tá? Então, eu estava sendo um agressor da esposa, assim como o pai dele foi. E ele me falou, o meu pai, ele batia na minha mãe, tentou matar minha mãe na minha frente. E ele com... É incrível, né? A gente não precisa falar uma palavra. E ele, enfim, ele me desconstruiu, assim. Disse, pronto, é isso. É isso que a gente quer. Né? E ali foi uma prova de que sim, esse tipo de trabalho é muito impactante e funciona assim. E eu digo isso também com base nos resultados que a gente obteve com o projeto, né? O projeto Viver em Família teve resultados bem interessantes. A gente teve que encerrar o projeto antes da hora, porque teve uma mudança de competência lá da primeira vara criminal, então foi criado um juizado especial da violência doméstica, então todos os processos foram para lá e eu não tinha atribuição mais. Então, eu acabei encerrando esse projeto quando encerrou a minha atribuição. Mas até o momento em que a gente fez o trabalho, a gente depois compilou os dados, eu até coloquei aqui, nós tivemos em 7 meses, menos de 6% voltou a se envolver em episódios de violência doméstica, tá? E 98% diz que aumentou a motivação para resolver os conflitos de forma pacífica. 98%. E o projeto em que a gente se inspirou, que é o projeto Justiça Sistêmica, lá do Rio Grande do Sul, eles tinham um dado que a gente não teve, que era o percentual de pessoas que voltaram a se envolver em episódios de violência doméstica e que não participaram do projeto. Lá eles tinham esse dado. Então, os que não participaram, eles 55% voltou a se envolver em novos atos de violência doméstica, né? Ao passo que quando ou o homem ou a mulher participou do projeto lá em Parobé, apenas 7% voltou a se envolver. Então, é algo que a gente já tem dados que demonstram a eficácia, né? Então, e isso me permite, doutora Janice, eu queria só ler um depoimento, porque eu sou tão orgulhosa dos projetos. Eu sou tão orgulhosa dos projetos, porque a gente sabe que eles deram resultado. Então, um dos assistidos, né, enfim, falou: eu sou grato a vocês por me passar boas maneiras de convivência com meus familiares. Minha vida mudou para melhor. Vivo com muito amor com minha família depois que comecei a participar do Viver em Família. Então, Nossa, que lindo, é lindo, né? é lindo. Eu queria poder postar aqui, porque tem vários errinhos de português, assim, vê que é uma pessoa simples que escreveu, que de repente não tem, né? Mas tá ali. Tá ali e a gente conseguiu contribuir de alguma forma para melhorar as relações dessa família, né? Contribuir de alguma forma. Então é muito E gratificante. é um trabalho assim muito gratificante, né? A gente aqui em Ribeirão Preto a gente também tem
uma oficina de direito sistêmico, a responsável é a doutora Carolina Gama, e o anexo também envia esses casos de violência para a oficina. Então, assim, a gente tem um ano de trabalho, ano passado, né? A gente começou. E é incrível também, assim, ouvir esses relatos com a doutora Carolina de que muitos não voltam mesmo, né? E muitos falam depois que foi a melhor coisa que ela fez, né? De encaminhá-los para a oficina. Então, mas é uma coisa ainda que é resistente, né? Por exemplo, você convida 5, vai 2, né? Então muitos não vão, né? Não tem ainda esse conhecimento do que é essa constelação familiar, qual que é o efeito que ela faz, né? Mas a gente pode falar também que ela traz uma solução verdadeira, não é? Né? Como que o Traz. Dr. Sami? O Sami fala, né? Uma solução verdadeira, uma paz verdadeira, não é? Com certeza. Com certeza. É exatamente isso. Vai muito além do que a gente tem com um simples processo, enfim, né? Quantos chegam lá nesses projetos sem saber absolutamente nada, né? Por que eles estão ali, o que é esse processo, enfim, quando tu consegue, além de explicar a parte jurídica, porque a gente lá também faz um trabalho de explicar a parte jurídica, que é importante, né? O porquê da medida protetiva, o que acontece se descumprir, que pratica outro crime, pode ser preso novamente, etc. Mas, para além disso, muito mais, não mais importante, mas tão importante quanto é conseguir trazer a paz para essas famílias. Mas, com certeza, Janice, é um processo, claro, não é tão fácil de conseguir a adesão, né? Para a gente foi muito importante o apoio nesse projeto Viver em Família do juiz da primeira vara criminal. Então, o juiz, o doutor Augusto, foi super parceiro nosso, meu e da Maria do Carmo, que era psicóloga e consteladora também, e ele contribuiu muito para que tivesse força, né? Esses projetos, eles dependem realmente de que tenha, né, alguém por trás, assim, para encorpar. E nesse caso, o juiz, é interessantíssimo, ele já conhecia constelações, ele já tinha, né, enfim, e aí ele nos... Tá aparecendo umas coisinhas aqui no teu rosto. Ah, E aí ele fica aparecendo umas coisinhas aqui, uns coraçõezinhos. E aí ele deu a força pro projeto e foi incrível, assim. Com o apoio dele, a gente foi bem longe. E da mesma forma, a gente também fez um projeto que foram oficinas com mulheres do cárcere. Não sei se eu já posso falar um pouquinho sobre isso. pode, pode. Esse projeto, está sendo, né? A gente teve que suspender aí por causa da pandemia, né? Respeitando toda a situação. E não sabemos como é que vai ser o retorno. Até é uma dúvida que fica, como ficarão esses projetos depois, né? Como a gente vai lidar com tudo isso. Mas o que a gente tem até o momento é um projeto incrível também, que é um projeto que é com empresas, então, do regime provisório, e é um grupo mensal que é feito no presídio regional de Itajaí. Né? E lá nós contamos também com o apoio da coordenação do presídio, né, doutor Ederson, a Sandra, a Adriana, e a Marilise Eisfeld, a consteladora do projeto, comigo. E junto com esse apoio, o projeto ele ganha força, né? Quando a gente tem os grandes, a gente fala, quem está lá em cima, né? Que dá o sustentáculo. E isso fez toda a diferença nesse projeto com as presas de regime provisório. E é um projeto que, enfim, a gente é apaixonado por ele, né? Eu sou suspeita para falar, já teve repercussão na mídia lá em Itajaí, saiu notícia no jornal, assim, que demonstra que realmente tem sido objeto de curiosidade mesmo, né? O pessoal quer saber o que é a constelação, como é que funciona. Teve uma notícia também na TV, fizeram uma reportagem bem interessante.
E o objetivo lá é justamente a gente proporcionar às presas de regime provisório um outro olhar, né, para a sua vida também. O objetivo também é de que elas possam cumprir aquele tempo de uma forma mais tranquila, né, e evitar também diminuir o retorno delas para o cárcere, melhorar a relação entre as próprias detentas, entre as detentas e as agentes prisionais. E, enfim, é um trabalho que também posso citar alguns exemplos do que a gente fez lá. São vários, né? Vários. Dá para citar um. Deixa eu pensar. Posso falar? Pode, pode Às vezes falar. eu me empolgo. Nós temos 15 minutos ainda. E eu tô vendo aqui, não sei, parece que não tem pergunta. Você vê como passa rápido? Eu não sei, se alguém quiser fazer pergunta, a gente pode abrir para perguntas, mas enquanto alguém for perguntar, você A vai ficando. Marilise. A Marilise está aqui. Que Ah, é satisfação. Nossa, Marilise, beijo para ela. maravilhosa. Maravilhosa, Marilise. Esse projeto com as presas foi inspirado no projeto da Marilise lá no Macapá. E lá ela teve resultados maravilhosos. E é bem importante trazer um caso, né, em que uma das presas fez um reconhecimento de maternidade depois de tomar consciência da importância que é essa presença da mãe, né? E veja só que inusitado. Então, isso foi muito inspirador e foi o que nos inspirou a fazer o projeto em Itajaí. Então, Marilise nos presenteou com essa bela ideia e que já está rendendo frutos. Eu quero ler só um depoimento aqui, se me permite, Janice. Sim, Depoimento de uma das detentas. A, ela fala o seguinte: eu sou filha, só para explicar, a gente passa para elas um questionário no fim, para que elas respondam algumas perguntinhas e deixem um depoimento, se elas quiserem. Aí ela falou o seguinte, uma das moças: eu sou filha adotiva e foi muito importante e surpreendente para mim descobrir que eu amo os meus pais biológicos e que é a minha realidade. Sou filha adotiva e tenho que aceitar. Muito obrigado por me ajudarem com isso. Foi um alívio no coração. Tem um outro aqui que ela falou: bem, nunca antes tinha feito esse tipo de participação. Foi bem forte e importante para mim. Agora vou saber lidar com os meus sentimentos melhor que antes. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. ai, que lindo. Quando a gente vê uns É, relatos assim, né, aí você sente que você não está enxugando gelo mais, não é? falou tudo. É exatamente isso. É Coisa exatamente isso. que vem lá de dentro, né? A pessoa sente na alma, ela chora, ela pode ir para casa, ela vai estar diferente, ela vai. Algo dentro dela mexe, né? Se movimenta, ela pode abrir aquele canal de fluir de novo aquele amor naquela família, né? Então, eu acho que é bem assim, né? É algo novo dentro do judiciário, mas é algo muito bom. Eu acho que é por isso que a gente está com esse gás todo, né? De querer divulgar isso, né? De divulgar para os colegas, né? E eu acho que uma coisa também que eu vejo que é muito importante são as ordens da ajuda, né? Isso fez a diferença para você, não fez? Na sua atuação, Completamente, completamente. Foi também um divisor de águas, assim. É o que hoje eu aplico no dia a dia, na minha atuação na área criminal, nos plenários do júri. Já faz parte de mim, assim. A gente realmente incorpora. E é aí que funciona, né? Quando a gente está em cada célula, tá com essas leis, com essas ordens, e aí a gente flui. Aí a gente tem força. eu lembro de uma questão que você levou lá no módulo, na Helling, que a gente até fez uma constelação, que era um caso de um assassinato, né, de umas família
dois vizinhos que por causa de som, uma família matou a outra família. Praticamente foi isso, né? E foi uma constelação muito forte, porque eu até participei como representante nessa constelação. E você vê o acusado, né, indo até, né, tinha até uma dúvida de quem que tinha dado os disparos, uma coisa assim, não é? E aí depois ver que essa pessoa ela vai com outra consciência, esse acusado vai com outra consciência para o tribunal do júri, né? E Sim. todos olham diferente para isso, né? E aí depois você poder trazer, você trouxe um pouco dessa experiência para nós também, né? Conta só um pouquinho, rapidinho. Essa constelação foi, assim, marcante. É daquelas que eu uso como exemplo, assim mesmo, que me ajudou substancialmente. Esse caso eu levei para a aula para a gente fazer essa constelação, porque eu simplesmente não conseguia sentar para estudar aquele processo. A defesa, eu tinha que fazer a defesa, sabia que tinha um plenário marcado, ia ser um plenário com, enfim, mídia, com certeza ia ter bastante gente, porque teve muita repercussão social. E eu não conseguia, simplesmente não conseguia sentar para estudar o processo. Eu tinha uma resistência terrível, porque foi basicamente uma situação em que um jovem de 19 anos foi junto com o seu pai, a acusação era essa, e justamente a ideia era questionar a autoria, mas a acusação era essa, que esse jovem de 19 anos foi na carona do seu pai, numa moto, até os vizinhos, família de vizinhos, e simplesmente disparou contra a família inteira. Tá? Então, acertou a filha, acertou o pai, acertou a mãe. Então, é uma história muito complicada. E a mãe, que foi uma das que sobreviveu, né? Ela ficou tetraplégica. E eu sabia que ela estaria em plenário, eu sabia que ela daria o depoimento, eu sabia que ela presenciou tudo. Ela viu quem atirou, né? E eu ficava pensando, como vou fazer essa defesa? Então, eu estava numa postura de julgar muito esse meu assistido, é, esse assistido, perdão. Eu simplesmente não conseguia. Eu pensei, como é que eu vou fazer a defesa dele? Tá? E aí, com essa constelação, ficou muito claro, na realidade, né? Que ele estava aí a serviço de algo muito maior. Ficou claro ali que ele fez pelo pai, que quem tinha um problema ali mesmo era o pai, o problema com essa família era o pai. E o pai dele, ele basicamente ele já tinha outros processos criminais, já tinha respondido por um homicídio. Então, como é que esse filho agia ou se comportava diante de uma afronta, né? Com violência. Era assim que ele aprendeu em casa. Era assim que era no sistema dele. E, enfim, aquela constelação me ajudou muito a trazer uma clareza maior, né? E olhar com profundidade para tudo isso. E entender que, sim, que eu tinha que fazer essa defesa e trazer muito mais força, assim, na atuação. Porque eu realmente, até ali eu não conseguia, eu só conseguia olhar para ele num lugar de julgamento. E a partir dali eu consegui mudar essa visão. Então foi bem importante. Bem importante. Então é assim, é um trabalho que esse profissional com essa habilidade, né, de realizar uma constelação familiar, ele vai internamente, ele vai olhar diferente para aquilo, né? Ele vai ter uma outra postura diante disso. E quando você olha para o outro com esse outro olhar, algo acontece também, né? Então, que bom, Carla. Eu, assim, estou maravilhada com seus depoimentos, foi maravilhoso. Nós estamos chegando já no final. Eu estou vendo aqui que não, talvez não tenha. Se eu não vi, eu desativei um pouco os comentários para aparecer seu rosto. Então, se alguém fez uma pergunta, pode, por favor, faça de novo. Talvez eu não vi. E eu acho que essa experiência, né, da gente trazer isso, compartilhar, que é algo bom, é algo positivo. Eu acho que está
em consonância com o que a justiça busca, né? Que é resolução de conflitos, né? Como que a gente vai poder fazer isso daqui para frente? E eu acho que daqui agora, com toda essa mudança que está havendo no judiciário, né? Que vocês estão trabalhando todos online, né? Como todos nós, né? Uhum. Né? Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, tá? Deixa uma mensagem aí para o pessoal. Janice, querida, então só queria agradecer do fundo do meu coração pelo convite, e agradecer ao OAB mais uma vez por esse espaço. Para a gente é muito importante mesmo que as pessoas possam ter o contato, né, com experiências reais, né, com a prática do dia a dia, o que a gente vivencia com esse olhar mais amplo, esse olhar sistêmico, né, que é uma realidade. Às vezes a gente tem essa impressão, né, que o novo ele assusta. Sempre se tem muita resistência com o novo. Né? Então, que as pessoas se permitam, ao menos, experienciar, se abrir para ouvir, porque tem muita coisa bonita que pode ser feita. Então, querida, te agradeço profundamente Eu... e espero que possamos fazer várias lives Ai, que ainda. ótimo! Carla, querida doutora Carla, querida Carla, né, por essa amizade maravilhosa, esse carinho que eu construí junto lá na Helling, na pós-graduação, e poder contar ainda com sua força, né, com sua experiência dessa troca de, de ideias, de postura, e a gente poder compartilhar isso que o Dr. Sami trouxe, né, com tanta coragem para o judiciário, né? Então, Carla, gratidão mesmo por essa oportunidade. Gratidão a todos aqueles que perderam não, ganharam esses momentos preciosos aqui com essa live. Acho que vai ficar salva. Como eu estou no perfil da OAB, eu esqueci de perguntar essa questão, mas eu vou deixar salvo aqui. Depois, com certeza, mais pessoas vão poder assistir essas palavras maravilhosas que você compartilhou. Então, Carla, muito obrigada. Que você tenha sucesso nessa sua caminhada aí. E gratidão por estar junto. Estamos juntas. Gratidão, gratidão. Dando tempo. E quero aproveitar esse minutinho ainda para convidar. Amanhã vai ter o simpósio online da Comissão Estadual de São Paulo de Direito Sistêmico, junto com mais 36 comissões do Estado de São Paulo, onde a gente vai ter uma ação beneficente para arrecadar fundos, para estar ajudando com alguns colegas que estão passando por algumas necessidades. Então, participem. Lá no meu perfil, @janice.grave, tem o link. Eu acho que a OAB também compartilhou esse link, então depois vocês podem acessar e fazer a sua inscrição. Então, até amanhã, que vamos ter debates, exposições super bacana. Então, todos estão convidados. E eu quero deixar aqui a minha gratidão imensa ao canal da OAB, da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, por essa oportunidade, essa iniciativa de proporcionar às comissões de poderem fazer essas lives nesse momento. Então, minha gratidão a toda a equipe que auxilia nesse momento. Então, gratidão a cada um que participou aí nesse momento. Até mais. Obrigada.